Renato Monfredini Jr., mais conhecido como Renato Russo. Ele nasceu no dia 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro. Filho do funcionário público do Banco do Brasil Renato Monfredini, com a professora de inglês Maria do Carmo. Viveu dos 7 aos 10 anos de idade em Nova York, por conta de uma transferência profissional do seu pai. Aos 13 anos, de volta a Brasília, Renato estudava e levava uma vida típica de um adolescente de classe média da capital federal. Quando entre os 15 e 16 anos enfrentou uma rara doença óssea que o deixou por um período entre cama e cadeira de rodas. Já nessa época criava bandas e movimentos imaginários. Começou também a compor letras e músicas compulsivamente em casa. Em homenagem ao filósofo Jean-Jacques Rousseau, Renato Monfredini resolveu adotar o sobrenome abrasileirado Russo, tornando-se então Renato Russo. Em seguida, formou a banda Aborto Elétrico em 1979. Ela existiu até 1982, quando ele passou a fazer trabalhos solos. Nesse período, ficou conhecido como o Trovador Solitário. A Legião Urbana surgiu quando Renato se juntou a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães, ainda em 1982. No ano seguinte, Paulista e Paraná deixaram a formação original e Dado Villa-Lobos assume a guitarra. Uma gravação demonstrativa chegava às mãos de executivos da EMI Odeon, no Rio de Janeiro. Nessa fase, a banda contou com o importante apoio de Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, que já tinha um contrato com a gravadora. Assim, a Legião Urbana foi contratada para lançar o seu primeiro álbum, que foi produzido em 1984 e lançado em 1985. Momentos antes dessa gravação, o músico Renato Rocha, o Negrete, passa a integrar a banda como baixista, posto antes ocupado por Renato Russo. A partir dali nasceriam discos marcantes de grandes sucessos. Em 1993, Renato iniciou a carreira solo e lançou The Stonewall Celebration, disco de militante cujo nome é referência ao bar nova-iorquino, onde em 1969 gays se rebelaram contra a ação da polícia. O álbum Stonewall também é uma homenagem ao seu ex-namorado, então recém-falecido Scott, e continha músicas de Madonna e Bob Dylan. No ano seguinte, lançou o Equilíbrio Distante, em 1995, interpretando canções italianas cuja sonoridade combinava com sua adolescência, e Renato gostava muito deste tipo de som. O disco apresenta sucessos como Strani Amore, La Solitudine, La Forza della Vita. Segundo o próprio Renato, o álbum foi feito em homenagem à sua família. Renato Russo assumiu publicamente sua homossexualidade em 1990 em uma entrevista à revista Bis. E o seu relacionamento mais longo foi com o americano Robert Scott, que conheceu em Nova York em 1989. Os dois chegaram a morar juntos, mas o namoro durou apenas 6 meses. Também em 1989, o cantor tornou-se pai de Giuliano Monfredini, fruto de um rápido envolvimento com a fã Rafaela Bueno. Rafaela faleceu em um acidente de carro, e após a morte do cantor surgiu o boato de que Renato Russo teria adotado a criança, o que até hoje não foi confirmado. Renato Russo é um clássico eterno de nossa cultura. Ele não foi simplesmente autor ou intérprete. Permanece como um ídolo de milhões de pessoas que até hoje, mesmo após tantos anos, admiram e divulgam suas ideias, letras, músicas e imagem. Sua obra reúne o lirismo da MPB com a energia do movimento punk rock dos anos 80. As letras poéticas são rebuscadas e têm grande apelo popular. Renato Russo morreu no dia 11 de outubro de 1996 por broncopneumopatia, septicemia e infecção urinária, com apenas 36 anos de idade.